Olá, povo de Deus, que Deus os abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada. E essa palavra que eu vou deixar aqui hoje fala a respeito da idolatria. O que significa idolatria? Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca à frente, acima de Deus. É tudo aquilo que a gente deixa Deus de lado para acreditar naquilo ali. Tudo isso é idolatria. Especificamente, aqui a palavra que eu vou deixar aqui hoje está falando de uma idolatria feita por mãos de homens, que é a adoração de imagens. Imagens feitas de gesso, imagens feitas de madeira, imagens feitas de pedra, qualquer tipo de imagem que é feito pela mão do homem, que pessoas adoram aquilo ali, acreditando que Deus vai fazer algo através da adoração daquela imagem, Deus é contra. Não precisa de nós prostrar aos pés de uma imagem para falar com Deus, conversando com uma imagem. Deus, ele é real e ele habita dentro de nós. A palavra fala que nós somos filhos de Deus. E o Espírito Santo, quando Jesus veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, que ele voltou para o céu, depois que ele ressuscitou, ele falou: é necessário que eu volte, que eu suba, para que eu envie o Consolador. E esse Consolador é o próprio Deus, que é o Espírito Santo que habita dentro de nós. E toda vez que nós precisamos adorar o nosso Deus, nós não precisamos de prostrar diante de uma imagem. Basta nós entrar no nosso quarto e fechar a porta em secreto e falar com o nosso Pai direto. Basta nós estiver dentro de um ônibus, nós, na nossa mente, falar com o nosso Pai sem abrir a boca. Basta nós estiver numa reunião e nós precisar de uma resposta e nós falar com o nosso Pai em secreto, ali só no pensamento. Para falar com Deus não precisa de nada disso. Precisamos apenas estar com a nossa vida no altar. E qualquer momento que precisamos falar com o Pai Celestial, nós falamos, independente de ir ante algum lugar para ficar de frente a uma imagem para falar com o Pai. Não tem necessidade. E Deus é contra a adoração de imagens. Eu vejo que tem muitas religiões que adora imagem, coloca imagem dentro de casa, vai em igreja que tem imagens de santos, de tudo, imagem de gesso com foto falando que é Jesus. Deus, ele é contra essa prática. E vou deixar aqui a palavra que mostra no livro de Miqueias 5, verso 2, que eu não estou falando nada de mim mesmo, mas está escrito na palavra. Então, para adorar a Deus, não precisamos de nenhuma imagem. Para nós adorar a Deus, basta nós falar com Ele a hora que nós quiser. É nós que tem que alinhar a nossa vida de acordo com a vontade que Deus exige que nós temos que ter. É obedecer a Deus, viver em santidade e fazer o que Ele manda nós fazer. Toda vez que nós saímos fora, Ele vai nos dar um aviso. Toda vez que nós estiver adorando outro Deus que não seja Ele, Ele vai dar um aviso. Que muitas vezes a pessoa peca e acha que isso não é adoração de outros deuses. Mas toda vez que a pessoa peca, sai do caminho do Senhor, está adorando outro Deus. E a palavra é clara: não existe outro. É só um que devemos adorar, só o nosso Pai Celestial. E toda vez que nós desobedecemos, nós estamos querendo adorar outros deuses.
Por isso nós não podemos desobedecer a Deus. E quando nós entender que nós estamos fazendo algo que não agrada a Deus, nós precisamos parar, refletir e entender que nós devemos adorar somente a Deus. E adoração é obediência, é entender que Deus ele é único e Ele não aceita divisão, Ele não aceita que nós adora Ele e adora outros deuses, não. É só Ele e pronto, acabou. Saiu disso, estamos adorando Satanás, porque o único que foi expulso do céu, que atrapalha os planos nossos aqui na terra, é Satanás, que ele não quer que nós encontre com Deus, ele não quer que nós adore a Deus, ele não quer que nós receba as bênçãos de Deus. Então ele é o único que queria ser maior do que Deus, e ele foi criação de Deus, e Deus expulsou ele do céu, jogou ele do céu, e ele está aqui na terra, ele é real, ele existe, Satanás existe, e é ele que tenta atrapalhar nossos planos com Deus. Então toda vez que nós desobedecemos a Deus e estiver fazendo coisa errada, nós estamos do lado dele. Então por isso que nós não podemos desobedecer a Deus e viver sempre buscando um entendimento de não adorar outros deuses. Então vou deixar aqui uma palavra no livro de Miqueias 5, versos 2. A palavra fala assim, Miqueias 5, verso 10, na verdade. A palavra fala assim: o Senhor diz ao povo de Israel, naquele dia matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. Deixarei em ruínas as cidades e derrubarei as fortalezas. Acabarei com as suas feitiçarias e os deixarei sem adivinhos. Destruirei os seus ídolos e as colunas do Deus Baal, e vocês nunca mais adorarão objetos feitos por vocês mesmos. Derrubarei todos os postes da deusa Ázera e destruirei as cidades. Na minha ira, no meu furor, eu me vingarei de todas as nações que me desobedecem. Essa palavra é muito clara a respeito da feitiçaria. O que significa a feitiçaria? Feitiçaria nós entendemos de várias formas. São quando a pessoa faz algo para destruir outra pessoa, é uma feitiçaria. A inveja, quando a pessoa tem inveja da outra, é uma feitiçaria. Quando a pessoa é aquelas pessoas adivinham que fica enganando as pessoas, adivinhando as coisas da vida da pessoa, é uma fonte de feitiçaria que vem de Satanás. A palavra está falando que Deus vai, que essa mensagem aqui foi para o povo de Israel, e mais vale até hoje. Essa deusa Diana era uma estátua que foi feita, e milhares de pessoas iam lá adorar ela, achando que ia ter benefícios através daquela estátua. E Deus destruiu. O Deus Baal, que a palavra relata, também era uma estátua consagrada a demônios. E as pessoas iam lá para adorar. E Deus não aceita a adoração de estátua feita por mão de homem, feita de gesso, de pedra, qualquer tipo de imagem
feita por mão de homem aqui na terra, que as pessoas adoram, que as pessoas põem dentro de casa, que a pessoa vai aos pés dela, Deus é contra. É isso que a palavra está falando. E a palavra aqui está falando que Deus vai vingar na ira dele de todas as pessoas que desobedecer à ordem dele. Ele é contra essas coisas e ele vai castigar as pessoas que desobedecer à tua palavra. E essa palavra é uma palavra que muitas pessoas não gostam que as pessoas pregam na igreja. É uma palavra que as pessoas não gostam de ouvir, porque fala da idolatria e muitas pessoas andam nesse caminho, adorando. A gente vê aí em vários lugares, em cidades, estátuas de Cristo, falando que é Cristo, e pessoas indo lá para poder visitar, para poder adorar, pessoas que viajam muitas vezes a pé para ir em pontos turísticos aí que tem estátua, que fala que as estátuas faz isso, faz aquilo, chora, faz não sei o que, faz milagre. A palavra do Senhor fala que das nuvens para baixo Satanás tem poder de jogar até fogo. Então não é de se assustar se uma estátua fazer alguma coisa para enganar as pessoas, porque está escrito na palavra que quando estivesse aproximando do final dos tempos, Satanás ia fazer isso. Ia fazer imagem chorar, ia fazer essas coisas para enganar as pessoas, mas Deus não está nisso. Deus é real, igual eu falei no início, o Espírito Santo habita naquele que teme, que obedece, que não pratica essas coisas. Não precisamos disso, nós precisamos apenas aceitar Jesus como nosso Salvador. Ser batizado nas águas, morrer para o mundo, que significa abandonar todas essas coisas e caminhar em um caminho simples da obediência, largando de lado todas essas coisas, largando de lado o pecado, largando de lado a desobediência, procurar ouvir a voz de Deus e o que significa as coisas que Ele fala com nós dentro de um sonho, qual é os códigos, o que aquilo ali Ele está falando, que cada elemento que aparece dentro de um sonho significa uma voz de Deus. Muitas vezes, não são todos os sonhos, mas os sonhos proféticos, os elementos, é a forma de Deus falar algo conosco. E nós precisamos de ter intimidade com Deus, entender a voz dele, para saber o que Ele está falando. E muitas pessoas nos dias de hoje, falam até mesmo cristão, está dentro da igreja, não conhece a voz de Deus, não sabe o que Ele está falando, muitas vezes através de um sonho, muitas vezes está acostumado a ouvir a voz de Deus apenas através de um profeta, quando Deus usa o profeta, mas Deus fala com todos aqui na terra. É nós que temos que entender a forma que Ele fala conosco, é nós que temos que buscar essa intimidade para entender a voz dele, o que Ele está falando, para nós andar em obediência. A obediência nos leva para um caminho completamente diferente do que nós estamos vivendo nos dias de hoje, nos move com uma confiança que nós não estamos ligados com as coisas deste mundo, com as preocupações que vêm através deste mundo, porque nós entendemos a voz de Deus, sabemos que Ele é o Criador, que Ele tudo pode, que Ele pode nos livrar, nos guardar. Então essa é a diferença de quem obedece e anda segundo a voz de Deus. Essa é a diferença de quem abandona essas práticas pecaminosas. Porque muitas vezes a pessoa peca até sem saber, na adoração de uma imagem, na adoração de objetos, mas muitas vezes é falta de
ensinamento, porque poucas pessoas que têm coragem, que falam a respeito da idolatria. Igual eu falei, a gente não vê, não é costume de a gente ver na internet pessoas falando isso, dessas práticas pecaminosas. São poucas pessoas que falam, até mesmo no meio cristão, porque isso não dá like, isso não faz a pessoa ser promovida, mas o que é certo, que nós devemos viver da forma certa, tem que ser dito. Aquilo que é errado tem que ser dito. Então, que Deus nos abençoe, que Deus tire de nosso coração toda adoração que não seja verdadeira, que não seja para o céu, para o nosso Pai. Amém? E vou fazer uma oração pedindo a Deus que se alguém que tem essa prática, que assistir esse vídeo, quiser fazer um teste falando com Deus em secreto, entrando no seu quarto, fechando a porta, fazendo uma simples oração: Senhor, se o que o missionário Amaral está falando é verdade, me mostra em sonho, de alguma forma que eu entenda. Basta fazer essa oração e eu tenho certeza que Deus vai mostrar algo em sonho ou de alguma forma para essa pessoa. Então eu vou orar para Deus poder mover na vida dos interessados nessa palavra, que entender que está adorando algo que não é real, que não é de Deus, ou que acha que é, mas depois dessa palavra quer ter uma experiência com Deus. Senhor Todo-Poderoso, Eterno, que fez o céu, que fez a terra, que fez os mares, que nos deu o direito de viver aqui nessa terra por um período de tempo, pois eu sei, ó Pai, que o nosso tempo aqui é passageiro. A palavra fala que aqueles que viver muito é 120 anos, e passou dos 70 é aflições. O Senhor que determinou o tempo de cada pessoa viver aqui na terra, Pai, sabe do que eu estou falando, e o Senhor sabe, ó Pai, do entendimento de cada um que vive aqui na terra, e o Senhor, ó Pai, sabe que muitos adoram outros deuses que não agradam ao Senhor. Se há algo, ó Pai, alguma pessoa que esteja interessada em ouvir a Tua voz, que ouviu essa mensagem, ó Pai, e quer ter uma experiência com o Senhor, que vai orar pedindo ao Senhor para mostrar se realmente está no caminho errado, visita essa pessoa, Pai, para que ela possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E o Senhor, Pai, eu me humilho diante de Ti, da Tua presença, e peço ao Senhor perdão pelas vezes, ó Pai, que sem querer e querendo eu desobedeci a Tua palavra, eu desobedeci o Senhor. Peço ao Senhor perdão, Pai. O Senhor me perdoa, pois a palavra do Senhor fala que nós somos falhos, mas precisamos estar cada dia, Pai, buscando em Ti o conhecimento e pedindo ao Senhor perdão para que nós podemos caminhar segundo a Tua palavra. Sou grato ao Senhor por esse dia que está se iniciando. Abençoa, Pai, o meu dia. Abençoa o dia dos meus irmãos. Abençoa o dia, Pai, de cada um. Sou grato ao Senhor por esse momento, por essa oportunidade. Te agradeço, Pai, em tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo de Deus. Fica aí essa palavra no livro de Miqueias. Tem muitos outros versículos aqui que fala da idolatria, que fala da feitiçaria, que fala das práticas que muitas pessoas estão vivendo nos dias de hoje, que é contra a vontade de Deus. Você que assistir esse vídeo e achar interessante, compartilha, dá like para que o YouTube possa enviar para outras pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe.